Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e o tema hoje é imigração. Tem um vídeo anterior que eu falei sobre prós e contras e nesse vídeo agora eu vou falar passo a passo os medos e anseios. Aquela pessoa que sempre tem vontade de migrar, morar fora, seja para qualquer lugar, América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, mas enfim, nunca sai do papel o planejamento. E hoje eu vou contar um pouco da minha experiência, do que você pode esperar, o que não pode esperar, o que você acha que vai ser depois que migrar, mas a realidade nem sempre é aquela que a gente planeja, nem tudo acontece sempre da forma que a gente deseja, do jeito que a gente põe no papel. Claro que o planejamento é fundamental, mas aqui nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo. Então, quando a gente planeja imigrar, a gente planeja imigrar por algum motivo. Ou a nossa situação não está boa, financeira, ou está insatisfeito com o lugar que vive por algum motivo, ou simplesmente quer viver fora do lugar onde você está atualmente, ter aquela experiência, fazer um intercâmbio, enfim, existem vários motivos. Mas você tem que ter em mente principal o porquê mesmo, porque realmente o que está te fazendo pensar em sair do lugar que você está para ir para outro lugar. Às vezes é o trabalho, você não consegue ter uma renda muito boa, então pense muito bem nisso, porque às vezes você pode mudar de trabalho, ter uma outra profissão que você não precisa migrar, mas se o seu sonho mesmo é morar fora, não deixe esse sonho ficar só no papel. Os medos e anseios, eles são reais, eles são presentes. É normal porque é tudo novo. Você vai para um país às vezes que não fala o mesmo idioma, ou tem uma cultura totalmente diferente, o clima está longe da família, dos costumes. Isso é normal. Você só tem que ter pé no chão e saber o porquê realmente está te fazendo tomar essa decisão. Não é fácil. Se você vai com a família, se você vai sozinho ou com a esposa. Hoje em dia tem várias pessoas que migram. Sabe? E dentro dessa situação, tem gente que migra com família, com animais, pets, né, cachorros, gatos, enfim. Mas a dica é não fique com medo. Se você realmente quer muito isso, planeje bem, anote no papel, coloque. Primeiro, o ponto principal é o porquê de querer sair fora do Brasil. Por quê? O que está te motivando? Certo? Porque, como eu disse, às vezes a sua motivação de sair fora, às vezes pode ser resolvido no lugar onde você está, trocando de trabalho ou até mesmo de cidade. Mas se você é como eu, que sempre teve o sonho de morar fora, porque eu sempre tive esse sonho de morar fora. Quando eu estava no Brasil, eu sempre quis ter essa experiência de morar fora. Então eu planejei, fiz tudo certo, vim com uma boa reserva financeira, mas isso não é garantia de nada. Pode ser que você chegue no lugar e gaste seu dinheiro o dinheiro todo, mal planejado. Enfim, tire a ideia do papel, tome a decisão, converse com o seu cônjuge, ou então, se você for sozinho, simplesmente toma atitude e vai embora. Hoje, atualmente, eu moro 8 anos aqui em Portugal, e eu lembro que quando eu fui sair do Brasil, eu não estava satisfeito com as condições que eu vivia lá, com o meu trabalho. Isso poderia ser melhorado? Claro, com certeza. Eu poderia mudar essa realidade. Porque o Brasil é um país muito grande, cheio de oportunidades. Mas eu queria algo mais. Eu e a minha esposa sempre tivemos esse desejo de morar fora, sempre acompanhamos o YouTube, programas quando mostravam pessoas, né, que moravam fora, enfim. Então, juntou o útil e o agradável, certo? E aí foi a decisão que eu tomei de vir embora, de sair fora do país. Não foi fácil, cheguei aqui, não foi da maneira que eu planejei. A gente acaba que a gente cria muita expectativa do lugar, né? Acho que todo brasileiro que quando vai para fora acha que vai ter uma boa condição financeira para poder ajudar a família ou poder comprar a casa dos sonhos e tudo. Sim, é possível ter esse tipo de vida,
até mesmo no Brasil, mas as coisas não são bem assim. Quando você sai fora do seu país, eu acho que a palavra que se encaixa perfeitamente nisso é renúncia. Como assim renúncia? Você vai renunciar ao seu trabalho, o seu estilo de vida, o que você gosta de fazer, porque você vai para um novo país, para uma nova cultura, um novo idioma. Você vai se recolocar no mercado de trabalho. Então, às vezes o trabalho que você exerce no Brasil, você não vai exercer aqui. E não é impossível, não quer dizer que isso não vai acontecer, mas é todo um processo de adaptação, de cultura. Depende também do seu grau de experiência, né, daquela profissão específica. Tem muitas pessoas que saem do Brasil, vêm para outro país e já vêm com a profissão, já vêm com emprego garantido. Mas se você é aquela pessoa que não tem muita profissão, não tem profissão boa, ou não tem muita experiência e também quer morar fora, sim, venha tentar. Agora, se você já sabe o motivo pelo qual tá te fazendo essa vontade de ir morar fora, você precisa definir agora o lugar. Qual lugar que você vai? Qual país que você vai? Geralmente, os brasileiros gostam de ir ou para os Estados Unidos ou para a Europa. Estados Unidos é um pouco complicado se você não tem visto. Eu não aconselho ninguém, em hipótese alguma, ir para ficar em situação irregular. Eu acho que isso. Acho não. Você não tem uma qualidade de vida. Você vai para um lugar, as pessoas acham que é só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Trabalha, ganha dinheiro, compra carro, isso. Mas fique irregular, não pode viajar, não pode visitar sua família. Você não pode estudar, ter um crescimento pessoal. Ah, mas lá na América o faxineiro tem uma Porsche, o pedreiro faz isso. Mas você não vai querer ser isso para sempre. E você vai ficar vivendo com aquele medo da polícia te pegar e te deportar, tá em situação irregular, você vai se deparar com outros brasileiros que estão lá, que estão só escalando, ficando bem sucedido, estudando, fazendo várias coisas porque estão em situações legais, e você vai ficar parado. E aí depois reclama que o país é ruim, que o presidente é ruim, que as coisas não funcionam da sua maneira, então você já começou errado. Então, primeiro ponto de situação, defina o país, e segundo, ir legalmente. Veja um visto. Eu sei que aqui para Portugal você pode tirar um visto de trabalho que não é tão difícil. Eu não sei muito bem porque quando eu vim não tinha esse visto. A gente podia entrar aqui de forma tranquila, assim, sem burocracia. Mas hoje tem os vistos de trabalho, que também não é burocrático. Então venha de forma legal, seja estudante também, enfim. Se você vir como turista, venha como turista e vá embora como turista, né? Não venha aqui para ficar em situação irregular, porque isso é muito chato. Mas enfim, agora eu vou relatar um pouco assim da Europa, no caso Portugal, que eu vim para cá. As vantagens de você tá aqui. Aqui é um país que é muito fácil de você ficar legal, é um país que se você não tem nacionalidade europeia, né, porque a nacionalidade europeia ela é muito boa, ela abre muitas portas, dá muitas oportunidades. Se você não tem a nacionalidade europeia, é possível, através de um visto de trabalho, você vir para cá de forma legalmente, estabelecer sua vida, ficar tudo documentado. Atualmente o país tinha uma lei que era 5 anos para você viver legalmente, você poderia tirar a cidadania. Hoje já alterou para 7 anos. Então você mora aqui essa quantidade de tempo, né, esses 7 anos, você tem direito à cidadania. E com a cidadania europeia você pode ir para outros países, viver se você quiser. Você pode voltar para o Brasil, você pode passar para o seu filho. Então tem essa vantagem. Então aqui você dificilmente ficará ilegal. Dificilmente. Então você já tem o país definido, mas já escolheu o país, já sabe o motivo que está te fazendo sair. E aí, o que vem agora? Vem o planejamento. Não fique com medo. Tem pessoas que planejam e nunca saem do papel. Coloque ali, escreva no papel.
dia tal, estabeleça uma meta. A meta é muito importante, a data, né? A data que você quer ir embora. Ou aquele mês aproximado, né? O que você pode se planejar dentro de um ano, meio ano, 2 anos. Então planeje, junte dinheiro, junte o máximo de dinheiro possível. E eu sei que às vezes muitas pessoas estão indo por causa da condição financeira e não conseguem juntar, mas você tem que ter pelo menos a base, o mínimo, né? Qual que é o planejamento? Eu vou juntar dinheiro pelo menos para me ficar 3 meses, conseguir me manter 3 meses sem trabalho. Não quer dizer que você irá ficar 3 meses sem trabalho, mas imprevisto acontece. Pode chegar num lugar e você não conseguir, às vezes, ter uma dificuldade de se comunicar ou de fazer contatos, entrar no trabalho não dá certo, aí começar no outro, ficar uma semana e não dá certo. Até você se organizar, eu acho que 3 meses é o mínimo suficiente para você se estabelecer no lugar. Então venha, se planeje direitinho, venha com essa reserva financeira, venha com a mente aberta, não venha com a mente fechada do tipo que chega no país e quer fazer as coisas que tem no Brasil, que acha que as coisas do jeito que funcionam no Brasil tem que funcionar no lugar. Como assim? Eu só como comida brasileira porque a comida do lugar é ruim, eu só gosto de fazer amizade com brasileiro porque eu não consigo me identificar com as pessoas do lugar, eu só consumo produtos brasileiros, mídias brasileiras. Claro, a gente é brasileiro, eu gosto de música brasileira, eu gosto da comida brasileira, eu gosto de várias coisas do Brasil, mas a gente tem que ter a mente aberta para aprender nova cultura, aprender um novo paladar, né? Gostar de uma nova comida, gostar de estar num novo ambiente. Depois de 8 anos fora, eu posso olhar para trás e vejo assim o tanto que eu mudei, né? Estilo de vida, estilo de roupa, gosto, a forma que enxerga a vida. Um ponto positivo da Europa, como eu já tinha dito alguns minutos atrás, o brasileiro ele vem com aquela ideia de ganhar dinheiro e ficar bem sucedido financeiramente. Não tá errado, tá certo. Eu também tenho minhas vontades. Quem não quer ter dinheiro, né? Quem que não quer ter dinheiro de sobra? Todo mundo quer. Mas aqui há um equilíbrio. Aqui na Europa, o europeu, ele vive de forma equilibrada. Não é só trabalho, porque você tem aqui, ó, você tem a sua vida pessoal e você tem um trabalho. Os dois, ele tem que andar equivalente. Não adianta eu só trabalho e não ter vida pessoal, e também não adianta eu ficar sem trabalho e ter vida pessoal boa, né, mas não vou ter fonte de renda. Como é que o pessoal europeu, como que eles vivem? Eles priorizam o tempo. É o que eu estava conversando com a minha esposa ontem. Prioriza o tempo. Então você trabalha, mas você tem tempo de ir num restaurante, de tomar um café, de fazer uma atividade. Não é só simplesmente se dedicar a uma atividade específica, né, remunerada, só aquilo, é só ganhar dinheiro. Não, a gente tem que ter tempo para os nossos filhos, temos que ter tempo para a nossa família. Então o europeu ele é assim. Se você vai no centro de toda a cidade, inclusive essas canecas aqui são de lugares que eu já fui, que eu já conheci. Você chega num país, numa cidade, você vê muita gente, muito europeu viajando com a mochila nas costas, uma roupa da Decathlon, roupas às vezes simples e tudo, mas nem por isso. Mas eles estão ali priorizando o seu tempo. Estão com filhos, 2, 3 filhos, já vi várias vezes, casal viajando com os 2, 3 filhos. E estão ali, faz um piquenique, tá comendo fora, aproveitando a vida, vivendo a vida do que ela tem de bom para nos oferecer. Então eu sei que nos Estados Unidos tem uma cultura um pouco diferente, que é só money, né, só ganhar dinheiro, que acaba que a pessoa não tem tempo para fazer muita coisa. Então na América é o que eu vejo, né? Muito poder aquisitivo de compra, mas não usufrui muito disso. O que eu gosto daqui da Europa é isso, é você ter tempo. Só que quando você vem,
você vem migrar para cá, não é assim. As coisas, elas não, simplesmente elas não vão ser dessa forma. Você ter tempo, você vai ter que buscar um trabalho. Você vai ter que trabalhar duro. Às vezes você vai trabalhar horas e horas, às vezes você vai trabalhar até semelhante, igual nos Estados Unidos. Muito trabalho, muito trabalho. Por quê? Porque no início você não conhece ninguém, você não tem, às vezes, uma experiência, às vezes o seu currículo do Brasil, naquela área específica que você tem, às vezes para você exercer aqui, você tem que completar concurso, tem que transferir diploma, estudar mais um pouco, então é todo um processo. Pela minha experiência, esse processo, pelo menos para mim, né? Para mim esse processo durou aproximadamente 2 anos. Não quer dizer que em 2 anos eu estava vivendo de qualquer jeito, mas nesses 2 anos é um tempo que eu demorei ali para ter poder escolher um trabalho, estar mais específico, estar estabelecido na minha casa e tudo. Algumas pessoas podem achar muito tempo, eu também acho muito tempo, porque isso aí varia, cada pessoa tem uma realidade. Tem pessoas que se estabilizam muito rápido, se adaptam muito rápido. Eu confesso que eu até me adaptei muito rápido, mas esse processo de estabilização que eu digo assim, de conseguir ter um trabalho, aí eu vou para academia, que eu gosto de ir para academia, consigo viajar, consigo comer fora. Eu lembro que quando eu vim para Portugal, a minha primeira viagem foi com 1 ano. Com 1 ano que eu cheguei aqui, 1 ano e alguns meses. A minha meta era essa. Então, dentro desse 1 ano eu consegui me organizar. E aqui tem muitos voos baratos, né? Então, dentro de 1 ano eu já consegui fazer minha primeira viagem fora, que foi a Espanha. Fui para Madrid. Então, tá vendo que não precisa de muito. Não precisa de muito. Então, venha com... Mas no início, não fique se comparando com a vida dos outros. Não vai ser fácil. Não é fácil. Venha com a ideia de trabalhar, mas não levar isso para sempre, sabe? De só trabalho, 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 trabalho. Trabalho é importante, é essencial? Sim, muito. Mas lembre-se, o europeu ele vive tranquilo, ele tem acesso a várias coisas que nós brasileiros não temos e vive de forma tranquila. E eu estou falando aqui de Portugal ainda, que comparado com outros países da Europa, é um país que financeiramente está abaixo, se for comparar com Alemanha, Holanda, Suíça, Bélgica, Inglaterra. Esses países eles estão em outro patamar. E as pessoas aqui vivem, as pessoas lá vivem, aproveitam a vida. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não deixa de curtir, compartilhar e deixar o like. Vai ter vários vídeos sobre esse tema, sobre morar fora, experiências reais, coisas do dia a dia. Enfim, eu vou relatar tudo, vou falar tudo. Se tiver alguma sugestão, deixa aí aqui embaixo nos comentários para eu poder elaborar um vídeo específico ou atender a pergunta. Mas é isso aí, até a próxima e muito obrigado por ter ficado até o fim. Tchau!